Pense em uma mulher que, em meio a uma sociedade patriarcal e opressora, precisou lutar com todas as suas forças para preservar sua dignidade e garantir seus direitos. Imagine enfrentar o desprezo, a injustiça e a marginalização, mas, ainda assim, não desistir de buscar justiça, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Portador e você está no canal O Cajado Divino. Hoje, traremos uma reflexão poderosa e impactante sobre a história de Tamar, uma mulher que enfrentou grandes adversidades e se tornou um exemplo de coragem e determinação. Antes de prosseguirmos, quero convidá-lo a se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas e fortalecer nossa comunidade de fé. A história de Tamar é uma das narrativas mais intrigantes e intensas das Escrituras. Encontramos seu relato no livro de Gênesis, capítulo 38. Tamar era casada com o primogênito de Judá, mas a vida desse homem foi curta, pois ele desagradou ao Senhor e foi tirado de cena. Pela lei do levirato, que ordenava que o irmão do falecido tomasse a viúva como esposa para gerar descendência, Tamar foi dada a Onã. No entanto, Onã recusou-se a cumprir seu dever, derramando seu sêmen no chão para que a mulher não tivesse filhos que levassem o nome do irmão falecido. Sua atitude desagradou ao Senhor e ele também morreu. Agora, imagine a situação de Tamar, viúva 2 vezes, sem filhos, e vivendo em uma sociedade onde uma mulher sem marido e sem descendência era vista com desprezo e desamparo. Judá, temendo que seu 3º filho também morresse, enganou Tamar, prometendo que Selá a tomaria como esposa quando fosse mais velho, mas sem intenção real de cumprir essa promessa. Tamar percebeu que estava sendo injustiçada, pois Judá a condenava a uma vida de solidão e desonra. Diante dessa realidade cruel, Tamar tomou uma decisão ousada. Ela se disfarçou de prostituta e esperou por Judá em um caminho onde ele passaria. Sem reconhecê-la, Judá teve relações com ela e, sem dinheiro para pagar, deixou consigo seu selo, cordão e cajado como garantia de pagamento. Mais tarde, quando tentaram encontrar a prostituta para lhe pagar, ela não foi encontrada. O tempo passou e Tamar ficou grávida. Ao saber disso, Judá, sem saber que ele mesmo era o pai, ordenou que ela fosse punida com a morte. Mas Tamar, com sabedoria, apresentou os itens que Judá havia deixado com ela e revelou que o pai da criança era aquele que possuía aqueles objetos. Confrontado com a verdade, Judá reconheceu sua própria injustiça e declarou: "Ela é mais justa do que eu." Gênesis, capítulo 38, versículo 26. O que aprendemos com essa história? Tamar não aceitou a opressão imposta pela sociedade e, mesmo em meio a circunstâncias adversas, lutou por seu direito de garantir descendência. Sua história nos ensina sobre resistência, coragem e, acima de tudo, sobre a importância de enfrentar as injustiças com sabedoria. Irmãos, quantas vezes em nossa vida nos vemos em situações onde a justiça parece estar distante? Quantas vezes nos sentimos esquecidos ou preteridos? Tamar nos mostra que Deus vê todas as coisas e que quando agimos com determinação e inteligência, podemos reverter situações adversas. O Senhor é um Deus de justiça e Ele não permite que seus filhos sejam oprimidos sem que haja uma intervenção divina. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus." João, capítulo 17, versículo 7. E não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino para acompanhar mais reflexões profundas sobre as Escrituras. Na próxima parte deste vídeo, aprofundaremos ainda mais o impacto da história de Tamar.
analisando sua relevância na linhagem do Messias e o que isso significa para todos nós. Continue conosco, pois grandes revelações estão por vir. Amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos novamente ao canal O Cajado Divino, onde buscamos aprender mais sobre a Palavra de Deus e suas profundas lições para a nossa vida. Na parte anterior, conhecemos a impressionante história de Tamar, uma mulher que enfrentou a opressão, a injustiça e o abandono, mas que, com sabedoria e determinação, garantiu seu direito à descendência. Agora, vamos aprofundar ainda mais essa história e descobrir por que Tamar se tornou uma figura essencial na genealogia do Messias. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas com essa mensagem poderosa. Agora, imagine a cena. Tamar, uma mulher marcada pelo desprezo, agora carrega em seu ventre a semente de uma nova história. Ela poderia ter sido esquecida, mas Deus a colocou em uma posição de destaque. Seu nome está registrado na Bíblia, não como uma mulher derrotada, mas como alguém que desempenhou um papel fundamental na linhagem do Messias. Se olharmos para a genealogia de Jesus, conforme registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 3, encontramos algo surpreendente. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. O que isso significa? Significa que, apesar de todas as dificuldades que enfrentou, Tamar se tornou um elo na linhagem de Cristo. Ela não apenas sobreviveu à injustiça, mas se tornou parte do plano redentor de Deus para a humanidade. Essa revelação é poderosa. Deus usa aqueles que o mundo rejeita. Ele transforma histórias de dor em testemunhos de vitória. Tamar não era israelita de nascimento, mas foi enxertada na história do povo escolhido. Assim como outras mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, como Raabe, Ruth e Batseba, Tamar representa a graça de Deus em incluir os desprezados e os marginalizados no seu propósito eterno. E aqui está uma verdade importante. Deus não se esquece de ninguém. Talvez você esteja enfrentando injustiças, talvez tenha sido deixado de lado, traído ou humilhado. Mas Deus vê a sua dor, Ele conhece sua história e, assim como fez com Tamar, Ele pode transformar seu passado de vergonha em um futuro de honra. Quantas vezes nos sentimos indignos? Quantas vezes acreditamos que nossas falhas ou nossas origens nos impedem de fazer parte do plano divino? Tamar nos ensina que Deus não escolhe as pessoas pelo passado delas, mas pelo propósito que Ele tem para o futuro delas. E veja que interessante, Tamar deu à luz gêmeos, Pérez e Zera. O nome Pérez significa brecha ou ruptura, indicando que algo se rompeu para dar lugar a um novo começo. Isso é profético. Deus estava mostrando que dali sairia algo maior, algo que culminaria no nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, há uma promessa sobre sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, sem esperança, sem saber qual será o próximo passo. Mas a história de Tamar nos ensina que Deus pode agir de forma inesperada. Ele pode abrir um caminho onde parece não haver saída. Ele pode trazer justiça onde houve opressão. Ele pode transformar o que parecia um fim em um novo começo. Agora, quero que você reflita. Qual é a brecha que Deus quer abrir em sua vida? O que precisa ser restaurado, curado ou transformado? Coloque isso diante do Senhor em oração, pois Ele é fiel para agir. Se você está acompanhando essa mensagem e sente que Deus falou com você, escreva nos comentários: Deus está abrindo um novo caminho para mim.
E não se esqueça, inscreva-se no canal O Cajado Divino, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade poderosa. Na próxima parte, vamos explorar como a história de Tamar aponta para a obra redentora de Cristo e o que isso significa para nós hoje. Grandes revelações ainda estão por vir, então continue conosco. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino, onde juntos mergulhamos nos mistérios da Palavra de Deus. Se você chegou até aqui, é porque deseja aprender mais sobre como Deus age através da história e transforma situações de dor em vitórias inesquecíveis. Na parte anterior, vimos como Tamar, mesmo diante da rejeição e do desprezo, foi incluída na linhagem de Jesus Cristo. Sua história nos mostra que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Mas agora, vamos além. Como essa história aponta diretamente para a obra redentora de Cristo. E o que isso significa para nós hoje? Antes de prosseguir, quero lembrar você de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem poderosa. Isso ajuda a espalhar a palavra de Deus e transformar vidas. Agora pense comigo. Tamar não era israelita, mas foi enxertada no povo escolhido. Isso nos lembra algo? Sim. Isso aponta diretamente para a redenção que Cristo trouxe ao mundo. Assim, como Tamar foi acolhida na genealogia do Messias, nós, que éramos gentios e estávamos separados da aliança de Deus, fomos enxertados na videira verdadeira por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina essa verdade poderosa em Romanos capítulo 11, versículo 17. Quando fala sobre o povo de Deus como uma oliveira e explica que os gentios foram enxertados nela. Se alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no lugar deles e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se orgulhe contra os ramos. Isso significa que Tamar foi uma sombra do que Deus faria futuramente conosco. Assim como ela foi acolhida e tornou-se parte da linhagem de Cristo, nós também fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Mas aqui está algo ainda mais impressionante. Tamar foi considerada justa por sua atitude ousada. Em Gênesis, capítulo 38, versículo 26, quando Judá finalmente percebe a verdade, ele declara: "Ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho." Essa declaração muda tudo. Judá, que era um dos patriarcas das 12 tribos de Israel, reconhece que ele falhou, enquanto Tamar agiu com justiça. Isso nos ensina algo fundamental. Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Ele conhece nossas intenções, sabe das injustiças que sofremos e é Ele quem faz justiça por nós. E mais uma vez, isso aponta para Cristo. Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Ele trouxe uma justiça que não vem da lei, mas da graça. E essa justiça está disponível para todos aqueles que creem nele. Pense na transformação que ocorreu na vida de Tamar. Ela passou de uma mulher desprezada para uma figura honrada na linhagem de Cristo. Isso nos lembra da promessa de Deus em Isaías capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Deus faz isso com todos que confiam nele. Ele pega a nossa vergonha e a transforma em honra. Ele pega a nossa dor e a transforma em testemunho. Ele pega a nossa história e escreve um novo final. E agora eu pergunto, será que você tem vivido preso ao seu passado? Será que você carrega dores e marcas que achava impossíveis de serem curadas? Se Deus transformou a vida de Tamar, Ele também pode transformar a sua. Ele pode restaurar aquilo que foi quebrado, trazer justiça onde houve injustiça e fazer um novo caminho onde não há saída.
Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu creio que Deus está transformando a minha história. E não se esqueça, inscreva-se no canal O Cajado Divino. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam essa verdade libertadora. Na próxima parte, chegaremos ao ponto mais importante desta história, como a vida de Tamar nos ensina sobre o papel da perseverança na fé e o cumprimento das promessas de Deus. Você não pode perder essa grande revelação. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino, onde exploramos as riquezas das Escrituras e descobrimos os mistérios da Palavra de Deus. Se você acompanhou essa série até aqui, já percebeu o quanto a história de Tamar é surpreendente e cheia de lições para nossas vidas. Desde o sofrimento até a restauração, Deus revelou que nenhuma injustiça passa despercebida aos seus olhos e que Ele tem poder para transformar até as situações mais difíceis em vitória. Mas agora, chegamos ao ponto mais profundo desta história. Como a perseverança na fé e a justiça divina se cumprem em nossas vidas. E como essa narrativa nos ensina sobre a vinda do Messias e seu propósito redentor. Antes de prosseguir, se você ainda não se inscreveu no canal O Cajado Divino, faça isso agora. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e ative o sininho, para não perder conteúdos edificantes como este. Agora pense comigo, o que teria acontecido se Tamar tivesse desistido? Se ela tivesse simplesmente aceitado a injustiça e permanecido no silêncio? Certamente, sua história teria sido esquecida, mas ela lutou pela sua dignidade e, mais importante ainda, pela promessa divina. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, Ele mesmo nos dá forças para perseverar. Tamar sabia que sua descendência estava ligada ao cumprimento de uma promessa feita a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, Deus disse a Abraão: "De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Isso significa que, ao lutar por seu direito, Tamar estava garantindo que a linhagem de Judá continuasse, cumprindo assim os planos de Deus. Aqui está algo impressionante. A fé de Tamar se assemelha à fé dos grandes heróis bíblicos, como Ruth, Esther e até mesmo Maria, a mãe de Jesus. Todas elas confiaram no propósito divino, mesmo quando as circunstâncias eram contrárias. E você? Será que tem confiado que Deus está no controle da sua história? Será que tem perseverado na fé, mesmo diante das dificuldades? A Bíblia nos ensina que a fé verdadeira é aquela que não desiste. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, está escrito: "Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa." Isso significa que Deus cumpre suas promessas, mas requer de nós paciência e perseverança. Agora, veja como essa história se conecta diretamente com Jesus Cristo. Tamar foi citada na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Isso significa que Deus usou sua luta, sua perseverança e sua fé para cumprir um plano muito maior do que ela poderia imaginar. Isso nos ensina algo profundo. Nossa vida tem um propósito muito maior do que conseguimos enxergar. Quando passamos por tribulações, Deus vê muito além do que conseguimos ver. Aquilo que parece ser um sofrimento sem sentido pode, na verdade, ser parte de um plano glorioso que só será compreendido mais tarde. E aqui está a revelação mais importante. Se Tamar, que sofreu rejeição e humilhação, foi honrada por Deus ao ser inserida na linhagem de Cristo, imagine o que Ele pode fazer em sua vida. A história de Tamar não é apenas sobre justiça ou sobre genealogia.
É uma história sobre redenção. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos, para restaurar os rejeitados e para dar dignidade àqueles que foram humilhados. Se você se sente indigno, se já foi rejeitado ou desprezado, saiba disso. Deus vê você e tem um propósito para a sua vida. E agora eu pergunto, você deseja confiar plenamente em Deus e permitir que Ele transforme sua história, assim como fez com Tamar? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu creio que Deus tem um propósito maior para a minha vida. E não se esqueça, inscreva-se no canal O Cajado Divino. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.